Fala galera, beleza? Tamo junto aí mais uma aula, né? Se liga que agora iremos ver a influência desse movimento que a Terra realiza, né? Os movimentos que vimos na aula anterior tem a ver com as estações do ano. Daqui a pouquinho depois da vinheta. Pois é justamente isso que eu acabei de falar, né? Estações do ano. Vamos conversar um pouquinho e entender como é a dinâmica do nosso planeta em relação a esses fenômenos, né, maravilhosos aí que ocorrem ao longo do ano, tá bom? Geralmente de 3 em 3 meses que esses fenômenos eles ocorrem e de fato, né, vamos aí compreender fator a fator, fenômeno a fenômeno. Lembrando que as estações do ano compreendem primavera, verão, outono e o que? Inverno, certo? E tem tudo a ver com a incidência da luminosidade do Sol em relação à Terra. Mas isso aí nós vamos conversar mais lá na frente, beleza? Então, o movimento responsável aí pela característica das estações do ano é o movimento de translação. Nós vimos na aula anterior que o movimento de translação, se vocês procurarem nos vídeos anteriores aí, vocês vão ver que o movimento de translação, né, ele está muito associado ao giro, né, o movimento aí que a Terra faz em torno do Sol. Lembrando que essa inclinação aí, né, de 23,5 da Terra determina também esses fatores. Então, para que aconteçam as estações do ano, é necessário duas associações. Primeiro, o eixo, né, o eixo de inclinação aí, né, da Terra, tá certo, que a Terra tem, e o movimento de translação. Então, são esses dois fenômenos aí que possibilitam as nossas maravilhosas e lindas estações do ano. Lembrando que todas aquelas regiões que estão presentes na linha do Equador não terão aí estações do ano bem definidas. Nossa região, a região Nordeste, né? Nós temos aí duas estações do ano bem definidas, que é o verão e o inverno. Outono e primavera, né, eles não são tão característicos justamente porque a incidência da luz solar, né, ela se dá por alguns trópicos, geralmente trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tá bom? Mas isso aí vamos ver mais na frente. E tem tudo a ver com a nossa próxima aula também, que são, né, os solstícios e os equinócios. Isso também aí a gente vai acompanhar na nossa aula. Então fiquem ligadinhos aí no nosso conteúdo, tá? Na nossa viagem aí astronômica, que é o nosso novo conteúdo que a gente está trabalhando durante esses dias, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho sobre desse movimentação de translação. Olha só, a Terra, quando ela se movimenta em torno do Sol, ela não é uma órbita esférica, tá certo? Ela é elíptica. Isso é descrito por Kepler, tá certo? A primeira lei de Kepler, tá? É também conhecido como lei das órbitas, né? Ele diz mais ou menos assim, que o Sol, tá, em uma determinada, tá certo, conforme os planetas estão cada um em sua órbita, tá certo, órbita elíptica, o que é que vai acontecer? Em um momento a luz solar vai estar incidindo em uma região do globo, tá? Isso é o que descreve a primeira lei de Kepler, tá? Vocês aí depois dão uma pesquisadinha e se aprofundam mais sobre a lei de Kepler, tá? Você também aí vão aprofundar nos seus conhecimentos, beleza? Então, para que a Terra faça todo esse trajeto, tá? Seguindo aqui, ó, todo esse trajeto, temos aqui hemisfério norte, hemisfério sul, girando aqui, a Terra girando em torno do Sol, tá? Na sua órbita elíptica, e aí a gente viu que ela percorre um determinado período, né? 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45,97 segundos. Então, ela gasta, né, todo esse processo, a gente chama de órbita, né, terrestre. Então, todo esse movimento é importantíssimo para que as estações do ano elas sejam características para determinadas regiões aí, ou hemisférios, tá certo? Hemisfério norte, hemisfério sul, lembrando da inclinação da Terra, tudo isso tem aí
vários pontos positivos. Outra questão aí é que essa associação dessa inclinação aí, que é de 23,5 horas, tá? Ele vai justamente definindo em que momento, né, cada estação do ano ela vai. Daqui a pouco a gente vai começar um pouquinho aí no nosso esquema, tá? No nosso quadro, a gente vai aqui viajar um pouquinho nesse nosso esquema aí, beleza? O que acontece? Pegando aí um pouquinho ainda de Kepler, tá? É a primeira lei que eu falei para vocês, é a órbita elíptica, e nós temos aí essa questão também que envolve a segunda lei de Kepler. Kepler possui 3 leis, a gente vai trabalhar em 2 leis aí. A segunda lei de Kepler ele fala sobre 2 processos, o afélio e o periélio, tá? Professor, o que é afélio e o que é periélio? Calma, não se assuste, a gente vai ver agora. Olha só, o afélio a gente pode associar em afastamento, ó, afélio, afastamento. Eu não falei para vocês que a Terra tem uma órbita elíptica? Show! Então, vai existir momentos em que a Terra ela vai estar mais distante e vai ter momentos que a Terra vai estar o quê? Mais próxima. Aí a gente chama de periélio, tá? O que é que acontece aqui? Eu posso caracterizar esse movimento aqui como o afélio, tá certo? E posso associar um movimento aqui como periélio, que é a aproximação. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Existem alguns livros, tenham muito cuidado quando vocês estiverem lendo, pesquisando, falando sobre a influência que o afélio e o periélio tem nas estações do ano, tá? A influência é mínima, tá certo? Mas alguns livros dizem assim, mas se no hemisfério norte, por exemplo, né, ele estiver recebendo muita luz, como nesse processo aqui a gente vai ter o verão, e o hemisfério sul, o inverno está recebendo pouca luz, então, nesse momento aqui vai ser, né, o periélio, vai ter influência, digamos que sim. Mas, o que é que pode acontecer? Eu tenho aqui, em um lado do globo, o verão e o outro lado do globo o inverno. Então, a gente não pode dizer que o afélio e o periélio, eles têm funções específicas determinantes desse processo. Então, a influência é mínima, praticamente zero. Beleza? Outra característica, né, bastante importante, bastante interessante para a gente conversar aqui é sobre o nosso esquema. Então vamos aqui acompanhar comigo aqui o nosso esquema, beleza? Então temos aqui o Sol como a nossa estrela maior. A gente vai ter uma aula só falando sobre ele, tá certo? Vai ser o tópico Sol, tá? Então vamos aqui. Então a gente sabe que o Sol ele vai, né, aí ser o centro do nosso universo, o universo heliocêntrico, tá? Então o que vai acontecer? A Terra, esquematizei aqui o movimento de translação, desse movimento aqui, ó, tá? E aí, as setinhas laranjas então, estão mostrando a incidência da luz solar. Aqui, dessa maneira, dessa outra, e aqui, tá? A gente vai ver, quando estiver sendo solstício, a influência desses movimentos, tá? O que a gente pode conversar aqui, agora, é a primeira estação do ano nesse período. Então, inverno, tá? Hemisfério norte está recebendo pouca luz, tá, do Sol. Então, vocês vão ver que a região mais embaçada dos esquemas é porque ali não está recebendo luz solar, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quem vai estar recebendo mais luz aqui? O hemisfério sul. Então, o hemisfério sul, tá? O hemisfério sul vai estar recebendo mais luz, nesse caso, e o hemisfério norte pouca luz. Então aqui vai ser considerado o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Aí passavam-se 3 meses, tá? E aí veio para primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. O que aconteceu aqui, ó? Sempre prestando atenção no hemisfério sul e hemisfério norte. O hemisfério sul totalmente iluminado, ó.
Então a gente vai ter aí a questão do outono. Lá em cima no hemisfério norte teremos o que? A primavera. Percebam aqui, ó, que a nossa linha do Equador, tá? Ela está sendo completamente o quê? Iluminada. Passaram-se mais 3 meses e aí eu tenho o verão no hemisfério norte. Você percebe que o hemisfério norte vai estar bem iluminado e o hemisfério sul, ó, recebendo pouquíssima luz. A Terra está ainda em movimento de rotação, tá? E aí, lembrando, né, do nosso eixo aí de 23 graus, 5 horas, tá? Influenciando todo nesse processo. Então, a Terra, ó, aqui no hemisfério sul, inverno, hemisfério norte, verão. Passaram-se mais 3 meses, então, nós temos aqui o globo, essa aqui é a parte, é como se eu estivesse aqui de frente para vocês, tá? E aqui recebendo sol, e as minhas costas não recebendo luz solar. Então é esse movimento aqui, ó. A Terra veio, girou, virou de costas. Então ela vai estar recebendo luz totalmente no hemisfério norte. Então todo o hemisfério norte ele vai estar iluminado pela ação da luz solar. Então nesse processo nós temos aqui o outono no hemisfério norte, né? A primavera ele só fez trocar, ó. Hemisfério norte, outono, na primavera, o hemisfério sul. Então, a gente já começa a observar aqui a influência, né, do movimento da Terra, o movimento de translação, consequentemente também realizando o movimento de rotação, tudo com o seu processo, com a órbita elíptica, né? Então, todo esse emaranhado de processos, né, eles vão proporcionando o quê? As nossas estações do ano. Então, galera, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Numa próxima aula, nós iremos conversar sobre os solstícios e equinócios. Tem tudo a ver com essa introdução aqui que eu falei para vocês sobre as estações do ano. Tudo a ver com o foco da luz solar no nosso planeta. Tá certo, galera? Combinado? Então, espero vocês no próximo vídeo. E não esqueça de dar aquele famoso like e compartilhar com outras pessoas para que eles possam também entender e compreender como o nosso planeta se comporta no momento de estações do ano. Valeu? Forte abraço e até a próxima.